Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI, número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do 4TRI 2022 da Armac. Acho que eu já falei deles lá, bem perto do IPO, né? Fez um IPO recente também. Uma empresa de locação de veículos pesados, né? Trator, escavadeira, enfim. Já falamos de algumas empresas aí de locação de veículos, né? Da Vamos, da Localiza, da Movida, inclusive essas duas últimas a gente falou do Investor Day delas, que tem uma playlist bem legal. Não achei uma apresentação assim equivalente ao Investor Day, né, para fazer da Armac, então eu peguei do release aí do 4TRI 2022. Peço para vocês deixarem um like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo, tá? Se tiver alguma informação para contribuir com a gente. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem um link aí na descrição do vídeo. Então vamos lá, sem se estender tanto, Armac, tá? Resultado consolidado de 2022, tá? E também do 4TRI, né? Normalmente é do 4TRI. Então ela é uma empresa aí de locação de veículos, como toda empresa, o que a gente espera? Que vai aumentando a frota, né? Vai aumentando a frota de veículos. E aí para isso tem que se alavancar bastante, tá? Tem um capex relevante, ó, adição de 3.258 máquinas no ano, totalizando 9.483 ativos. Então essas empresas às vezes, tá? Isso aqui foi em dezembro de 2022, né, que eles falam. Essas empresas, às vezes, estão subvalorizadas, às vezes o mercado bate muito, mas só de frota aqui, e essa frota aqui deles, de veículos, é muito mais fácil de vender, desmobilizar do que, sei lá, outras empresas aí com patrimônio de estrutura de fábrica, enfim, é mais fácil. Então, às vezes, o mercado bate e fica bem próximo até do valor patrimonial. Acaba que é um indicador que a gente pode considerar na análise, tá? A gente tem um investimento relevante, tá? Isso aqui a gente tem que considerar numa análise, tá? O CAPEX. É um CAPEX orgânico, a gente também bota aqui inorgânico na apresentação, porque fazem algumas aquisições, aí vem também das aquisições, entra um pouquinho de veículos, de equipamentos aí de outras empresas. 1,2 bi, então CAPEX relevante, ó, e crescendo, tá? Então a empresa também crescendo também, 49%, em relação ao 2021, 841 milhões. A receita também vem crescendo, mas essa receita daqui acaba ficando muito distorcida a base de comparação, porque a Armac ela cresceu muito de 2021 para cá, cresceu muito de 2020 para 2021, então fica muito distorcido, tá? Não é que a empresa está voando não, igual outras empresas, mas está crescendo bem, tá? 143%, e 8,5 vezes em relação a 2020, que eu falei, né? Em relação a 2020 é um crescimento absurdo, porque ela acelerou, se alavancou mais, a gente vai ver depois a alavancagem. O EBITDA também, ó, teve uma parte não recorrente, acho que a gente fala aqui ao longo desse release. O EBITDA cresceu 122%. Empresa dando lucro, ela está alavancada, mas ela tem um dinheirinho em caixa também, tá? Então está segurando o resultado financeiro, então o lucro também cresceu por conta disso. Aqui eles falam um pouquinho do endividamento, né? Eles aumentaram o duration da dívida, né? Prazo aí de endividamento. E o custo médio, né? Controlou aí, fazendo trabalho de redução, de controle desse custo médio, porque com a alta da Selic, muita empresa aí está pesando demais o resultado financeiro, né? A alavancagem de 2,46 vezes. E é aqui que eu falei, né? Eles têm 938 milhões em caixa, mesmo com a dívida altinha ainda, para suprir até 2027 é o caixa deles. Então tá segurando também, tá? Aqui alguns números da Armac, a frota deles. Ó, cresceu bastante frente a 2021, cresceu frente ao terceiro TRI 2022. Ano contra ano, ó, você vê que a frota cresceu bastante. É por isso que às vezes esse resultado, essa receita aqui, a receita fica muito distorcida. A gente vê que a receita era só 431 milhões, eles botaram o pé no acelerador e aí cresceu a frota e cresceu a receita também. Então a base de comparação era muito baixa, não é que a empresa cresceu pra caramba, tá, vai continuar crescendo nesse ritmo. Ela cresceu pra caramba, mas é dificilmente crescer nesse ritmo, tá? Se vocês olharem aqui no quarto TRI, já não foi tão forte assim, ó. Até foi forte, 66%, mas é assim, é o número de uma empresa de crescimento mais... que dá pra gente se basear, mas nos guiar mais, né? Mas cresceu bem também no quarto TRI, né, de 2021 para o quarto TRI de 2022. Crescendo também trimestre contra trimestre, ó. Isso é muito interessante. Empresas de crescimento sólido, a gente vê crescendo trimestre contra trimestre também, né? Do primeiro TRI para o segundo TRI, do segundo TRI para o terceiro TRI e aqui do terceiro TRI para o quarto TRI. Aí o EBITDA, a gente vê que cresceu também trimestre contra trimestre. Cresceu muito ano contra ano, porque a gente vê que a base de comparação da receita era muito pequena, até o EBITDA daqui 2021 para 2022 cresceu bastante. A gente vê que a margem, não, aqui é a porcentagem, né? A margem, né? A margem deles, ó, margem muito boa, quase 50%. Ó. Aí o EBIT, por que acontece? O EBIT é bem inferior, né? Porque essas empresas de locação têm uma depreciação e amortização muito grande. Então, às vezes, não é que ela vai ter essa margem toda, tá?
Claro, se ela parar de crescer, ela não vai ter uma depreciação e amortização tão grande ao longo do tempo e o CAPEX vai ser controlado. Mas é melhor às vezes a gente se guiar um pouquinho mais quando essas empresas são mais agressivas, pelo EBIT, de repente normalizar essa depreciação e amortização e tal. A gente vê que o EBIT já não ficou uma margem tão alta, mesmo crescendo, né? O crescimento também não foi tão espantoso assim, ó, reduz um pouquinho, 55%. Enfim, a empresa dando lucro líquido caixa, eles usam algumas métricas aqui, lucro líquido caixa, lucro líquido contábil, porque tem essa questão da depreciação e amortização, tem questão aí de variação dos ativos, de capex, enfim. A dívida, olha como que eles aumentaram a dívida, tá? De um ano contra o outro, ó. 200 milhões para 1,1 bi. E aí a alavancagem também disparou. Para quê? Para crescer essa frota, para crescer o capex, para crescer, continuar crescendo de uma maneira alta, né? Mas mesmo assim o ROIC deles continua bem alto, ó. Eles conseguiram captar bastante cliente, ó. O ROIC na mesma faixa, caiu um pouquinho, né, ano contra ano. Também tem o ROI aqui. Enfim, até subiu o ROI. Eles deram algumas mensagens aqui, mas não tem nada demais. É basicamente o que a gente já viu, já dei uma olhada aqui por alto. Ó, o IPO deles é bem recente, ó, um ano e meio. Aí eles cresceram bastante, o número de funcionários. Tá aqui, ó. Isso aqui aumenta a despesa operacional, então a tendência é eles enxugando ao longo do tempo, né, segurando despesa. Aí falando de recordes, ó, eles até mencionam aqui alguns impactos negativos. Depreciação do estoque de 700 milhões. Aumento da estrutura de custos indiretos, esses custos com o pessoal também. 50% com estrutura de capital próprio, né? E 50% capital de terceiros, que seria financiamento. Nada demais aqui nessa mensagem de administração, mais ou menos o que a gente já tinha visto. A frota, a gente vê que eles botaram o pé no acelerador ano contra ano e trimestre contra trimestre crescendo, tá? Então, por isso que a receita vai crescendo de uma maneira aí acelerada, porque eles estão crescendo a frota. E aí, para crescer a frota, eles precisam investir na parte de capex, ter um pouquinho mais de alavancagem. E o que é basicamente a frota deles? Ó, máquinas de linha amarela, são trator, escavadeira, retroescavadeira, aqueles equipamentos para obras pesadas. Plataforma elevatória, né? A Mills trabalha muito com isso, empilhadeira, caminhões também, tem um pouquinho de caminhões, mas não é forte igual a Vamos, tá? Geradores também para obra e outros equipamentos em geral. Então ela é um pouquinho mais diversificada, um pouquinho mais focada em construção, né? Em obra, empreendimento e tal. Falando aqui do capex orgânico, que é frota de locação e de apoio, né? De apoio é essa parte aí de acessória, né? O pessoal vai lá, chega na obra, vai levar material, enfim. Então, 250 milhões no trimestre, né? E aí bota aqui um capex mensal, que reduziu, pelo menos em relação ao terceiro tri, ó. Mais 1,2 de capex, bem pesado. Aí ele destrincha aqui um pouquinho, é interessante, ó. A aquisição de ativos eles reduziram em relação ao terceiro tri, até em relação ao quarto tri de 2021, né? Mas o terceiro tri veio bem pesado, e ano contra ano acelerou. Outras operações, a gente vê que é mais aquisição de ativos, né? Esses equipamentos aí. Para eles poderem fechar contrato de locação, eles têm que ter as máquinas, né? Aí falando aqui do capex e tal. E o capex total de aquisições, tá somando tudo aí. Eles destrincham o que é aquisição de empresas também. Receita bruta, a gente vê a receita, ó, que eu falei, a base de comparação aqui, frente a 2020, frente a 2021 também, muito pequeno, porque a empresa abriu capital mais ou menos aqui, né, 2020 para 2021. E aí, por isso que o faturamento dobrou. Normal, tá? A empresa tem um crescimento robusto depois que abre capital. Então, assim, a empresa está com resultados bons. Eu acho que talvez eles poderiam ter se alavancado. Não sei se eles se alavancaram antes, né? Porque eu não acompanhava muito a empresa. Mas a dívida deles, mais embaixo a gente vai ver. Se a gente fala da estrutura, acho que a gente viu aqui um pouquinho atrás, né? Falou da dívida aqui? Como é que estava a dívida anteriormente? A dívida, eles já se alavancaram agora, 2022, ó. É o que a gente acabou de ver. Então, acho que eles poderiam ter se alavancado quando a taxa de juros estava baixa, né? Logo depois da abertura de capital. Isso daí não foi um ponto muito positivo, mas, enfim, estão acelerando aí, não querem deixar passar. Aqui a gente vê que a locação, serviço deles, receita deles é basicamente de locação, tá?
locação e serviços. Venda de ativos é bem pequenininho. É mais para giro, né, de estoque, giro desses ativos aí que tem muito tempo e tal. Aqui eles botam uma comparação anual também. Crescimento aqui frente ao quarto tri de 2021, crescimento frente ao terceiro tri. E ano contra ano, né? Mas assim, a base de comparação muito fraquinha ainda. E essa parte aqui azulzinha é a receita aqui de locação, basicamente, tá? Deixa eu somar aqui, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se a calculadora aqui captura aqui. 289.900, o quarto tri, mais 255,2, mais 238,4, mais 206,3. É isso aí, exatamente, ó. Bate certinho, a receita de locação e serviços, tá? Essa parte azulzinha aqui que eles botam, parece até que é outra coisa. E o de venda de ativos bem pequenininho. Apenas 169 milhões veio de novos clientes, né? Ó, eles enfatizaram aqui. 30%. Então, assim, eles estão oferecendo serviço para os clientes que eles já tinham, né? Então, isso aqui é um ponto de atenção também, porque a ideia, quando essa empresa de crescimento, ela expandiu o share também. Mas, assim, 30% não é ruim, não. É a base de cliente, a penetração de clientes já presente, né? Aí falam aqui setores perenes, né? Setor de construção, setor de obra, né? Que eles operam mais. Que é a parte que eles representam 59% da receita bruta. E isso daí foi no quarto tri, né? E no ano de 2022, total 61%. E tem a parte de infraestrutura, que é para obra em vias públicas, rodovias e tal. Mas setores de atividade perene, essa parte aí de industrial, construção, eu não sei se eles destrincham aqui, né? Que seria atividade perene. Aí fala um pouquinho da receita líquida. Vê que mais ou menos a mesma coisa. Aqui desconta alguns impostos, desconta devoluções, né, de contratos, né? Inadimplência, talvez. Deixa eu ver se tem uma variação muito grande aqui, 951. Nem tem variação muito grande, né? Normalmente, se tem variação aqui, a Multilaser, né, que eu fiz o vídeo da Multilaser, tem uma variação muito grande, tá, da receita bruta para a receita líquida, porque ela teve que dar muito desconto aí de estoque e preço. Não é o caso aqui da Armac, então não tem muita coisa e tal. Lucro bruto ajustado exclui resultado da venda de ativos, eles fizeram um ajuste aqui, 130 milhões. Deixa eu ver aqui o lucro bruto crescendo também. Então, a gente vê que não tem um impacto. Margem bruta altinha no ano, 47,6%. Até caiu um pouquinho, redução de 0. Mas isso aqui é por conta de inflação, comprando equipamento, às vezes mais caro, né? Enfim, pesou um pouquinho na margem bruta. Na verdade, não na DRE, não pesa, pesa lá no CAPEX. Mas aqui deve ter algum impactozinho aí de inflação aí do ponto de vista macroeconômico que resultou em maior perda bruta, de margem bruta. E no quarto tri ficou até um pouquinho mais alto, ó. 49,9 versus 48 no terceiro tri e versus 46,8 no quarto tri. Aqui tava o gráfico, né? Então no ano até caiu um pouquinho, mas perfeitamente normal. Não sei se eles falam aqui porque caiu. Mas nem falam porque caiu. EBITDA. Tem um gráfico mais para baixo, né? Subiu também, então a empresa... Tem até um pouquinho de resultado de venda de ativos bem pequenininho que eles botam aqui na DRE, né? Não sei se é DRE ou se é um sumarizado aí que eles colocam gerencial. Subiu muito na frente do 2021 porque a base de comparação não era muito boa, porque eles se alavancaram agora, né? Que eu falei, em 2022. A gente vê que vem subindo, suave, não é um crescimento tão agressivo assim de eles. A margem deles é muito boa, então a gente vê que o custo deles vem lá em cima, né, na margem bruta. Era 46,7, 48,3, terceiro tri que veio um resultado bem forte, né? Eles até tinham aumentado a frota, de repente por isso que veio mais forte aqui, que entrou contrato tudo de uma vez. De um ano para o outro caiu um pouquinho, por conta da margem bruta também que pesou. Para baixo deve estar falando, né, resultado financeiro. O EBIT. O EBIT a gente vê que ele já não subiu tanto, né? O terceiro tipo. Aí aqui tem efeito da depreciação e amortização, né? Que eles falaram. Impactou aqui contabilmente, por isso que o EBIT não é tão pesado igual o EBITDA, mas ano contra ano subiu bem. E aqui frente ao quarto tri, a gente vê que subiu também, mas não subiu de uma maneira tão agressiva. Mas 51,5%, né? Se a gente botar aqui em termos percentuais,
é um valor bom, tá? Agora em valores nominais não é tanto assim, de 53 milhões para 83, né? Uhum. Estiveram aqui o impacto não recorrente, tá? No lucro líquido, impacto contábil positivo da incorporação da Balcom, uma empresa que eles compraram aí em 2022. Uhum. E aí por isso que o lucro líquido deles ajustado é inferior ao lucro líquido caixa, tá? Por isso que eles botam essa métrica aí. Vê que tem uma margem boa, né? Aí caiu um pouquinho por conta da alta da Selic, ó. Quando estava baixa, a margem líquida deles era maior. Aí tá falando aqui do estoque que eles montaram no quarto tri, ó. Estoque de ativos construído ao longo do segundo semestre de 2022. E a gente viu, né? A empresa dando lucrinho. Dobro, né, do ano passado, no quarto tri. Na base anual também, 150 milhões. Aqui eles botam ajustado. Tem o resultado aqui não recorrente e tal. E fluxo de caixa operacional. A gente vê que fica negativo, né? Por que é negativo o fluxo de caixa operacional? Porque a empresa está investindo bastante aí, né? Deixa eu ver se falaram aqui em cima, né? Vou ler aqui. Geração de caixa do quarto tri foi 63 milhões, redução de 71. E com relação ao ano de 2022, a geração de caixa gerencial foi de 431 milhões. Ué, na verdade aqui é positivo? Bota invertido aqui. Aqui embaixo, né? Fluxo de caixa operacional gerencial, né? Aqui é do ponto de vista do FCO mesmo, né? Que é gerencial que eles colocam. É porque eles estão somando aqui de volta, né? E teria que olhar com calma DFC, né? Somando aqui a CAPEX, isso aqui não é muito legal. Lembrando que isso aqui, né, para essas empresas de locação, entra aqui como no próprio fluxo de caixa operacional, tá? Não é nem dentro do fluxo de caixa de investimento, não, tá? É no fluxo de caixa operacional. É o grosso, tá? O CAPEX. Aí também tem juros sobre financiamento. Lá embaixo acho que deve ter. Aqui tá falando da dívida, né? Então a gente tem uma dívida aqui de 2 bi, mas a gente tem um caixa de 1 bi, nem tão ruim assim, tá? A dívida líquida sobre EBITDA subiu bastante, 2,46 vezes. Era uma vez, mas é porque a empresa se alavancou. O caixa cobre, né? A dívida bastante até 2027, né? Que eles já haviam mencionado lá. Custo médio da dívida deles, mais ou menos essa fase aqui, 3,4%. Aí tem um spreadzinho aqui mais CDI, de 1,9%, 2% mais ou menos. Não tá barata, né, a dívida deles. É o que eu falei, eles pegaram a dívida num momento não muito bom, tá? Mas mesmo assim estão com uma rentabilidade alta, porque cresceu essa receita. Tem que ver se essa receita vai continuar nesse patamar, se vai estagnar e tal. Aqui tem a DRE consolidada. Aqui vamos falar aqui sobre imposto de vendas. Teve um pouquinho mais de imposto sobre vendas, ó. 135%, ó. Bem próximo aqui da receita bruta. Foi o que pesou mais, né? Para cair para a receita líquida. No ano. Aí tem um pouquinho aqui do custo dos serviços prestados. Aí vai a receita líquida para a margem bruta, né? Deixa eu ver se tem uma DFC aqui, balanço patrimonial. Aqui tem uma DFC. Na verdade, o que eu falei, né? O caixa líquido das atividades operacionais ficou negativo, tá? Tanto no trimestre como no ano. Só que lá eles estavam usando de uma maneira gerencial, aquele fluxo de caixa operacional. E somando, né, outras coisas aí, como se fosse não recorrente, né? Tipo assim, aqui os juros foi até positivo, né? Juros sobre empréstimo de financiamento. Deve ter que pagar depois. Aqui, ó. Aquisição de ativos imobilizados. Essa linha daqui não entra em fluxo de caixa de investimento, entra no próprio fluxo de caixa operacional, porque é da operação da empresa. 1 bi aqui. Então lá naquela relatório lá que a gente viu, eles estavam somando de volta, né?
Não acho muito correto não, né? Ah, o juros sobre financiamento aqui está negativo, a variação no ativo e passivo. Isso aqui é outro juros, né? Tem um positivo e tem um negativo. São coisas diferentes. Eles estavam somando. Então eles estavam somando como se fossem coisas pontuais, que não vão estar sempre acontecendo e tal. Não acho muito certa essa visão deles não, tá? Então o fluxo de caixa operacional deles negativo, tá? Tanto no ano como no trimestre, mas por quê? Investindo muito, né? O CAPEX acaba com o FCO, né? A gente vê que só aqui no trimestre dá 151 de CAPEX, tá? Aí os juros ficou menos solto também. Aí tem a questão do capital de giro puro, né? Que a gente vê em empresas de uma maneira normal, né? De uma maneira comum, conta a pagar fornecedor. Mas o grosso mesmo aqui é o próprio CAPEX, né? Que às vezes a gente pode até ajustar, porque isso aqui, o certo seria ficar aqui dentro de atividade de investimentos, né? Mas enfim, é a norma contábil que fala disso, né? Atividade de investimento, isso aí, de investimento. Que tem aqui, né? Aquisição de ativos intangíveis, aplicação financeira. A gente vê que isso aqui é um caixa deles, tá? Que eles botaram num CDI. E aqui eles tinham resgatado no ano passado, né? 1,5. Não é investimento, tá, pessoal? Não, eles pegaram empréstimo aqui, ó. Quando que eles pegaram? 4 de 2021, eles também tinham se alavancado bem, tá? Já pego aqui, ó, 1,2 bi, ó, do 4 de 2021. Aí pegou mais aqui. Esse aqui é terceiro tri? Terceiro tri de 2022. Pegou mais no quarto tri. A empresa se alavancando bastante. Em 2021 já tinham se alavancado, tá? Então talvez eles pegaram aqui uma parte aqui com uma taxa de juros não tão alta, mas a gente viu que está pesando lá por conta da alta da Selic. Aumento de capital aqui do IPO, né? 2021. Então não teve mais uma emissão, um pouquinho de dividendo. Enfim. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada não, né? Tem aqui um disclaimerzinho e tal. Então essa daí foi a Armac, tá? É uma empresa interessante, tá? Eu só acho que o fator de atenção é que eles se alavancaram. Se alavancaram, pegaram um pouquinho o custo de dívida baixo, né? Não sei quando que começou a subir a Selic, se foi em 2021 já estava subindo, tá? Porque muito ativo da bolsa começou a cair. Mas eles também continuaram se alavancando agora em 2022 para não perder o bonde de continuar crescendo. Mas é uma empresa, assim, até interessante, tá? Só acho que eles não aumentaram tanto o share, eles pegaram e incluíram esses ativos para clientes já existentes, né, que a gente já viu. Não é uma empresa ruim não, tá? É uma empresa pra gente ir acompanhando, tá? Eu gosto mais da Vamos, eu acho que a Vamos tá muito bem. A Movida eu também gosto, mas eu não sei se a Movida vai continuar naquele ritmo acelerado. A Localiza já tem um valor de mercado muito alto, apesar de ser uma empresa excelente também, né? Eu fiz um vídeo da Investor Day. É uma empresa interessante, mas eu gosto mais da Vamos, tá? Nesse setor. Tem outras também, tem a Mills, que eu acho que eu nunca fiz vídeo aqui no canal, tal, que é uma empresa menorzinha. Mas é uma empresa interessante, eu acho que dá para ir acompanhando com calma, eu acho que ainda a gente pode esperar um pouquinho para ver como é que vai ser o crescimento ao longo desse ano, porque a gente viu que o crescimento foi muito acelerado de 2020 para cá, mas tem que ver se a proporção vai ser a mesma, se a empresa vai continuar ou vai estagnar a receita. Enfim, se vai diluir seus custos operacionais, que a gente viu que cresceu muito o número de empregados. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, comentar aí embaixo e também se tiver interesse no nosso serviço de análise de relatórios, tem o link na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!